crescimento dos fios. Os fios eles passam por 4 fases de crescimento bem distintas. Em primeiro lugar está a fase anágena. Ela é caracterizada pelo crescimento do fio em si. Nesta fase, o fio está anexado à nossa derme, ou seja, ele está bem vascularizado, ele está recebendo bastante nutriente da nossa derme e ele recebe esses nutrientes para o crescimento do fio. Ele tem uma durabilidade, uma duração de 5 anos a 10 anos que o fio se encontra nesta fase e representa 90% de todos os folículos, de todos os fios do couro cabeludo. Em segundo lugar, está a fase catágena. Ela é uma fase de transição que ocorre uma apoptose, que é a morte programada, das células, o que causa uma retração e faz com que o fio se desprenda da derme e fique logo abaixo das glândulas sebáceas. Então, a fase catágena é uma fase de transição. Passou aquele tempo todo de crescimento do fio e ele vai morrer, aquele fio vai ter que ser desprendido da nossa cabeça para dar vida, para vir um novo fio, tá? Esse fio ele começa a se desprender do que a gente chama do bulbo, dessa parte da nossa cabeça, e cair. Essa fase ela dura de 2 a 3 semanas, tá? E apenas 1% dos nossos folículos estão nesta fase de crescimento. Aí nós temos a terceira fase, que é a fase telógena. E é uma fase de repouso, onde o fio se desprende totalmente do bulbo, iniciando uma nova fase anágena, um novo começo, um novo fio que se inicia, tá bom? E esse fio começa a empurrar o fio da fase telógena para cair. Ele tem uma duração de 3 semanas a 6 meses. A fase exógena e quenógena, que algumas literaturas elas falam dessa fase, seriam a quarta fase. E é a fase em que o fio cai totalmente e um novo folículo fica no fio. A permanência dessa fase ela é caracterizada como um quadro clínico de alopécia ou alopecia, tá bom, gente? E é sobre isso que eu quero estar falando contigo. Eu quero falar sobre alopecia, alopécia, tá? E aqui te propor algum tipo de tratamento que está no mercado e que está dando muito resultado. Tipos de alopecia ou alopécia, tá bom? Nós temos a alopecia por tração. Mário, o que é isso? Quando usamos acessórios como grampos, presilhas, de forma repetitiva, pode favorecer a alopecia e proporcionar quebra do fio, promovendo assim uma quebra mesmo, a gente ficando quase sem cabelo, tá bom? Devido a penteados excessivos e aqui quem faz aqueles aplique, quem faz a colocação de novas mechas de cabelo, de alongamento dos fios, quem alonga os seus cabelos e fazem algum aplique. Isso você tem que estar cuidando, porque esse tipo de aplique, dependendo do tipo como é feito, pode gerar uma alopecia de tração. E o seu fio, se o seu fio não tiver uma estrutura, se ele não for um pouco mais grosso, e se a pessoa colocar uma base e uma cola com maior peso, pode quebrar o fio ali e dar uma alopecia uma alopecia de tração bem significativa, tá? A alopecia areata, ela pode ser ligada a fatores genéticos, hereditários, podendo atingir homens e mulheres de qualquer idade, inclusive crianças. Isso. Pode haver a perda do cabelo de forma total, ou alguns pontos, ou em outros casos a perda pode ser maior, assim. De forma total, ela é também conhecida como alopecia areata total, tá? Essa alopecia, ela é bem caracterizada com alguns buracos, tipo uma rodelinha de uma moeda no couro cabeludo, enfim. A pessoa tem algumas rodelinhas, tá? E daí ela pode ser difusa, ela pode ser total ou ela pode ser em alguns pontos, tá? A alopecia androgenética, ela é mais comum para os homens, o sexo masculino,
comparado do sexo feminino, mas existem mulheres que têm sim alopecia androgenética. Ela está ligada diretamente a fatores genéticos, né? Que é o encurtamento da fase anágena, ou seja, a pessoa não tem um crescimento de fio e o fio acaba caindo antes do tempo e não vem aquele fio novo. Por isso, ocorre uma diminuição na velocidade de crescimento dos fios, tornando os fios mais finos e claros. O fio, ele não atinge o último ciclo de crescimento, permanecendo somente uma penugem dos fios, levando assim a perda e vai promovendo assim um enfraquecimento e levando a pessoa a ficar calva, a pessoa a ficar careca mesmo, tá? Eflúvio telógeno ocorre no pós-parto, em quem toma contraceptivos orais, quem tem uma perda de peso muito rápida, né? Quem tem uma deficiência nutricional, mais associado também ao estresse físico e psicológico, a doenças sistêmicas, a diabetes, anemia, doenças ligadas à nossa tireoide. Já o eflúvio anágeno, ele corre em quem tem febres muito elevadas, a doenças infecciosas agudas, a radioterapia ou a quimioterapia, a queda abrupta dos cabelos em crescimento e a sífilis secundária, tá bom? Esse tipo de eflúvio, mas Mari, por que quem faz quimioterapia cai todo o cabelo? Gente, porque os nossos fios, os nossos cabelos, eles precisam muito da nutrição do sangue para se desenvolver, tá? E com a quimioterapia, como quimioterápico, que é uma medicação bem mais forte, e como essa medicação vai estar na corrente sanguínea, os nossos fios acabam sendo os primeiros, os cabelos sendo os primeiros a ter contato com essa medicação e acabam caindo, tá? Causas da alopecia. Na mulher, ocorre a origem geralmente medicamentosa, como corticosteroides, esteroides anabolizantes podem causar, tá? Pílulas androgênicas, que são pílulas de hormônios masculinos, como a testosterona. De forma secundária, ocorre pela carência de ferro, anomalia hormonal, distúrbios hormonal e no pós-parto, que também tem uma relação com a partir dos hormônios que estão ali se reequilibrando, se organizando, tá? Ocorre também pela perda de peso, porque a perda de peso muito rápida ocorre nessa perda de peso a pessoa pode ter falta de alguns nutrientes que ajudam no crescimento do pelo. Ocorre também através de uma alimentação, tá, inadequada, com a falta de algumas vitaminas como a vitamina A e a vitamina do complexo B e a vitamina C. Quando o organismo sofre uma falta de proteína, falta também matérias-primas para o desenvolvimento, crescimento e a formação do cabelo, tá? Doenças também causadas por bactérias. A pele, gente, ela é colonizada por vários tipos de bactérias, que nas condições normais eles têm um equilíbrio, eles vivem de forma saudável e é bom, esse tipo de bactéria é bactéria boa para o nosso corpo, tá? Quando a gente tem um problema, né, essa relação dessa bactéria, ela fica desequilibrada, desencadeando assim uma doença no nosso corpo, tá? O que pode acarretar também a uma aceleração dessas bactérias, levando a doenças, e essas doenças podem afetar principalmente o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo. A mesoterapia envolve aplicações de ativos no couro cabeludo. Olha que coisa mais legal! A gente aplicar ativo justamente aonde que precisa e de uma forma certeira. Isso mesmo, é isso que a mesoterapia faz, tá? O objetivo principal é amenizar a perda de cabelo, né? Tendo como principal ativo terapêutico, tá? O minoxidil, né? O minoxidil, o tão famoso minoxidil, ou a finasterida, ou os dois juntos. A mesoterapia, ela pode ser utilizada com apenas uma substância ativa ou com uma mistura de várias substâncias ativas, que a gente chama de mescla, tá? Dos princípios ativos que eles trabalham de uma forma muito boa, em sinergia, em conjunto, né? Eles trabalham de uma forma, eles trabalham muito bem junto, um conversa com o outro, né?
e eles conversam para tratar o couro cabeludo, para fortalecer o fio, para estimular o crescimento desse fio, tá? Alguns ativos são o minoxidil, que eu já comentei, que é um potente vasodilatador, né? Capaz de aumentar a fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios, e aumentar o diâmetro capilar. Ou seja, ele fortalece os fios. Sendo injetado, o minoxidil ele tem uma maior absorção. Já a finasterida, para quem não sabe, ela é um inibidor da 5-alfa-redutase, que é uma enzima presente especialmente nos homens, mas as mulheres também têm, que ela é responsável pela conversão da dihidrotestosterona em testosterona. E essa conversão, ela tem uma relação direta com a perda dos cabelos, especialmente na alopecia androgenética, tá? Então, a finasterida, ela é muito utilizada e ela dá um resultado também super bom. O depantenol, ele também é conhecido como provitamina B5. Ele estimula o metabolismo epitelial, ou seja, o metabolismo dos nossos folículos e no nascimento de novos fios no cabelo. A biotina, ela é também chamada de vitamina H e ela pode ser associada com depantenol, o que potencializa o efeito de ambos, então é muito interessante utilizar. Lembrando que a mescla é um conjunto de várias substâncias químicas que colaboram e trabalham em conjunto entre si, né? E a substância ativa separada, umazinha também a gente pode estar utilizando, tá? Depende muito do caso. Oi, agora eu quero te dar uma dica maravilhosa. Se você quer melhorar o seu couro cabeludo, estimular o crescimento de fios, estimular o fortalecimento dos fios, fazer um detox no teu couro cabeludo, se tu tem um couro cabeludo mais oleoso, isso é maravilhoso, vocês não têm noção como é que é. E deixar o couro cabeludo e os fios mais brilhosos e bonitos e saudáveis. Tá aqui, ó, a argilaterapia. Isso, a argiloterapia, a argila, ela tem vários oligoelementos minerais necessários para o nosso couro cabeludo, para a nossa haste capilar também, tá? E ele é bem legal da gente aplicar. Gente, aplica argila só no couro cabeludo, tá? Especialmente se você tiver a haste capilar um pouquinho mais seca. Não vai aplicar ali, tá? O fato da água vir, bater e fazer essa limpeza também vai estar fazendo um detox na tua haste capilar. Aplica aqui, ó, no couro cabeludo, tá? A argiloterapia, ela emprega os recursos minerais e promove uns efeitos terapêuticos. Os principais componentes minerais encontrados nas argilhas são os silicatos e os oligoelementos, como o titânio, o magnésio, o cobre, o zinco, o alumínio, cálcio, potássio, níquel, manganês, lítio, sódio e ferro. Olha que coisa boa, quanto oligoelemento maravilhoso para o nosso couro cabeludo. As principais argilas capilares utilizadas são a branca, a verde e a vermelha. Eu tenho um couro cabeludo mais oleoso, por isso que eu gosto de utilizar a argila verde no couro cabeludo. Mari, como é que eu faço isso? Você vai pegar a argila em pó, aquela argila em pó mesmo para preparar, e você vai utilizar a mistura com água destilada, água mineral ou água deiodada, ou ainda por cima água termal. Gente, não pode água da torneira, tá bom? Você faz uma misturinha, ela vai ficar com uma consistência mais... Você pode deixar uma consistência um pouquinho mais líquida, tá? Aplica lá no box do banheiro, aplica em todo o couro cabeludo, vai abrindo e vai aplicando. Massageia, porque ela também vai fazer uma esfoliação no couro cabeludo e vai fazer aquele detox, tá? Não deixa a argila secar completamente e retire no chuveiro, no banho, tá ok? Depois você aplica o shampoo normal, máscara, condicionador, mas não deixa ela secar completamente. Mari, eu quero intensificar o efeito, quero fazer um efeito ainda melhor. Gente, você pode botar 3 gotinhas de óleo essencial junto na preparação da tua argila, tá? O óleo essencial, eu tenho aqui um vídeo falando um pouquinho sobre muitos deles, e se vocês quiserem, se você comentar aqui, eu posso estar colocando alguns óleos essenciais que é muito legal pro couro cabeludo, tá? E dá aquele detox, aquela
estimulada no crescimento, nos fios e deixar os fios ainda mais bonitos, tá? Espero que tenham gostado dessa minha dica. Faça em casa, experimente e depois me diga. Fármacos e suas funções. O que a gente precisa ter? Tanto no nosso ativo, no nosso creme, no nosso shampoo, tanto que a gente pode vir a estar tomando os nutracêuticos, tá? Esse vídeo eu vou estar falando sobre isso. A L-cisteína, ela é um precursor da queratina, que é uma estrutura, né? E muito importante estrutura para os nossos fios, tá? Ela é uma proteína responsável também pelo crescimento dos fios, deixar os fios crescendo mais fortes. Já a metionina, ela age na formação dos novos fios capilares. Quanto mais metionina, mais forte e o crescimento capilar vai ser. A arginina, ela estimula o cabelo, desobstrui o bulbo e reativa a circulação sanguínea. Então é muito importante de ter ela. A arginina, ela também favorece as trocas de nutrientes entre a raiz e o bulbo, deixando o fio ainda mais fortalecido, mais nutrido. A cistina e cisteína, tá? Elas são ricos em enxofre e atuam na faixa de crescimento do folículo e na formação de queratina, que a gente sabe que é estrutural para os nossos cabelos. É uma proteína estrutural também e tem como papel fundamental a saúde dos nossos fios e o crescimento deles. A tirosina, ela aumenta as células brancas e vermelhas do nosso sangue, ajuda na conservação da coloração dos nossos cabelos e é uma fonte de alimento para os fios. Olha que legal! Já os oligoelementos, tá? Que são microminerais inorgânicos e são necessários em pequenas quantidades para o nosso cabelo, para a manutenção do metabolismo dos nossos fios, atuando em cofatores em relação à bioquímica, né? Toda aquela parte química dos fios. Ou ainda sendo necessário na produção de enzimas e proteínas relacionadas aos nossos cabelos. O zinco ele é maravilhoso para a pele, para o cabelo, para tudo. Ele tem um poder antioxidante, ele facilita a irrigação do bulbo, de toda a parte do bulbo capilar. Um dos oligoelementos mais utilizados, ele tem ação para a inibição da 5-alfa-redutase. Você lembra que eu falei no vídeo anterior? Essa 5-alfa-redutase, ela tem uma ação direta com a alopecia androgenética. O enxofre, ele é fundamental na formação do aminoácido cisteína, que é um precursor básico da proteína queratina. Então, o enxofre, ele é o quarto mineral mais abundante do nosso organismo. Olha que interessante, ele é muito necessário para os fios ficarem fortalecidos. O silício, ele estimula a reposição dos fios mais grossos e resistentes. Ele também vai melhorar muito a queda capilar e favorece o fio como um todo. O cobre, ele auxilia no transporte de oxigênio, na absorção do ferro, ele evita também a fraqueza dos fios. A coenzima Q10, ela age principalmente na oxigenação e nutrição das nossas células, melhorando assim a irrigação dos folículos pilosos. E ela também auxilia na manutenção da queratina, também ela melhora a saúde do fio e ela também é conhecida como ubiquinona 50.